primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Eu falei, pode citar, irmãos. Eu disse que nós tínhamos ensaiado os últimos 365 dias. Amém. Queria já estar convidando o nosso irmão presbítero Manuel, que estará trazendo para cada um de nós a reflexão nessa noite sobre o tema que tratamos aqui. E queria, antes da palavra dele, ainda fazer uma leitura breve com os irmãos no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, no capítulo 25. E essa leitura tem o intuito, na verdade, de trazer à memória dos irmãos a ideia de que as finanças ou preocupação com finanças e as relações econômicas, elas estão pautadas também, assim como outros diversos temas, na palavra de Deus e sempre com diretrizes para nós que somos seus filhos. Então, o livro de Mateus, capítulo 25, de 14 e 30, vai trazer uma narrativa da parábola dos talentos, que vai falar justamente como as pessoas estão utilizando seus talentos. Claro, os talentos diversos na obra do Senhor, que um dia será cobrado de cada um de nós, mas trazendo para a ideia de como nós podemos estar desenvolvendo e aplicando os recursos que são colocados em nossas mãos em prol do reino e em especial do Senhor, como forma de louvor a Ele. E ele, o próprio Cristo, vai relatar o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pois, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos lhe ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui o tens, é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro ao banqueiro, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, tanto talento e dai-o ao que tem 10. Porque tudo que tem se dará e terá em abundância, mas aos que não têm, até os que lhe têm será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A abordagem aqui não é diretamente falando sobre a aplicação financeira, mas trazer à memória a cada um de nós que também temos talentos e dons para serem usados na obra do Senhor e nossos recursos que foram confiados a nós como mordomos no reino de Deus, que eles possam ser bem administrados e aplicados também na obra do Senhor, pois de tudo que temos colocado por Deus para a nossa vida, prestaremos conta disso um dia também. Amém, irmãos? E aí, quando você vai pesquisar biblicamente a abordagem da economia e das finanças na Bíblia, nós temos diversos outros textos que os irmãos podem ter a oportunidade de visitar e estudá-lo um pouco mais. Queria convidar o irmão presbítero Manuel, né, conosco, estará compartilhando a palavra do Senhor. Convidar o nosso presidente, diácono Adoaldo, para orar pela vida do nosso irmão presbítero Manuel. Oremos. Amado Pai, nós louvamos, bendizemos, adoramos o Teu nome, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, com o propósito de louvar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque temos a plena convicção de que a Tua palavra diz que tudo o que temos e que somos
Isso vem do Senhor, não é de nós mesmos. Porque nada temos, de fato, nada temos. Então, se temos a casa, veio do Senhor. Se temos um carro, isso veio do Senhor, que o Senhor é que proporciona, através do trabalho, todas essas bênçãos. Então, Senhor, que possamos, um coração grato, agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e ainda fará nessa igreja, nos departamentos dessa igreja, no conselho dessa igreja e, particularmente, Senhor, no PH dessa igreja. Abre os nossos corações, ó Senhor, para que nessa noite possamos ser instruídos através do Teu servo, o presbítero Manuel. Pois nós rogamos graça e misericórdia do Senhor. Iluminação do Teu Santo Espírito, ó Senhor. Pois Tu sabes o que está no seu coração. E rogamos que o Senhor traga aos lábios, para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja e para fortalecimento desta UPH. Também nós te somos graças pelos demais irmãos que aqui estão e que juntos possamos ser edificados, mas também instruídos naquilo que corresponde expressamente ao que devemos investir e ao que temos. Rogamos todas essas bênçãos em nome de Jesus e para a glória dele nós oramos. Amém. Boa noite a todos, graças a Deus, amados. Eu trouxe hoje uma receita, como ficar rico. Brincadeira. Vou falar assim, todo mundo já sorri, né? Como ficar rico. A gente fala, todo mundo já começa a rir. Mas olha, Luciano até leu um texto que eu achei interessante. É um texto que eu tinha em mente e vou depois compartilhar com vocês sobre isso. Primeiro, o tema é teologia e finanças, né? E aí, deixa eu abrir aqui. Eu não sou nenhum teólogo, né? Sou um homem leigo, na verdade. E queria dizer o seguinte: quanto ao tema teologia e finanças, teologia, na verdade, é a ciência, o estudo que se ocupa de tudo de Deus, né? Seja na sua natureza, seus atributos. Então, quando você faz um estudo bíblico de qualquer assunto, você está fazendo um exame teológico. Tá certo, pastor? Qualquer assunto que esteja na Bíblia é teológico porque vem de Deus, né? Então, teologia e finanças. Finanças também está na Bíblia, né? Tem vários textos na Bíblia que falam sobre finanças. Mas eu queria, antes de falar em finanças, uma coisa que para mim incomoda muito, aquele texto que o Luciano leu, que o homem não se mede o homem pelo que ele tem, pelos seus bens. E, infelizmente, em Petrolina, nas cidades menores ainda, isso é muito evidente. Você não conhece a pessoa por a pessoa. Você não conhece Maicon de Souza. Maicon, aí o cara fala assim, Zé Carlos do Neurocarne. Liga a pessoa ao que ele tem, como a Bíblia estava falando. Como se a pessoa, a essência da pessoa é pelo que ele possui. É fulano de não sei o quê, da empresa tal. Aí, mediante o poder que ele tem, parece ser melhor do que outras pessoas. E a Bíblia não diz isso, ao contrário. A vida do homem não é pelo que ele tem, pelo que aparenta. Bem-sucedida, aparentemente para a sociedade ele tem é mais bem tratado do que outros. E nós, como igreja, de forma especial, devemos olhar com a ótica que a Bíblia nos ensina, né? De que quando chega alguém aqui, não é porque chega um doutor que vai vir sentar nos primeiros bancos, se uma pessoa simples sentar lá atrás. Então devemos estar sempre observando isso, para que não caiamos nessas armadilhas. Bem, falando disso, e aí veio à mente o seguinte, nós já falamos sobre métodos, né? O Luciano, nós falamos assim, sobre métodos de finanças, como gastar, que percentual gastar, como fazer isso, como fazer aquilo outro. Então já foi uma coisa já falada sobre isso, tá? Eu trouxe o seguinte, na verdade, quando fala teologia e finanças, e aí eu conversando com o Luciano, e alguns dos irmãos também já conhecem, se não
assuntos sobre Calvino, por exemplo, que revolucionou, vamos dizer assim, a economia na Europa e por que não no Ocidente todo, né? A partir dali, a economia foi vista com outros olhos. E eu lhe confesso que tem hora que me cansa olhar a economia do jeito que nós ocidentais olhamos e com essa visão capitalista. Na verdade, às vezes nos cansa também. Isso é uma realidade, porque está sempre... É o que motiva o homem, né? Assim, no sentido de trabalho e de conquistas. Mas, às vezes, se você não tiver cuidado, você vai se escravizar por isso. Quanto mais. E temos que ter muito cuidado para que não venhamos a cair sobre isso. E aí eu separei alguns textos para que possamos estar olhando quais são as orientações que a Bíblia nos dá sobre finanças. São vários textos que ela nos ensina, ela nos dá. E aí, principalmente para os mais jovens, tem conselhos aqui que nós já, com a meia idade, vamos se chamar, já aprendemos, já fazemos, etc. Mas os mais jovens, às vezes, são lições simples que eles poderão não cair nas armadilhas, né? E aí a Bíblia vai nos ensinando em textos e textos, de cada texto, e filtrando para que você tenha uma vida financeira saudável. Então eu vou compartilhar com os irmãos, cada um vai estar abrindo, eu vou pedir para que vocês leiam também, tá? Vou pedir para que um leia e outro leia. O primeiro texto é 1 Romanos 13:8. Eu queria que um dos irmãos lesse esse texto, Romanos 13:8. Eu vou compartilhar textos com vocês, tá? E aí vamos estar falando sobre assuntos diversos. Quem pode ler para mim, por favor? Pronto. Então, não deveis. Qual o conselho disso aí? Não deveis, né? Esse não dever aí, deixa eu voltar aqui que eu não tenho aqui um tablet, um laptop para poder aqui no celular mesmo, vou crescer aqui a tela. Então, vamos lá. Não dever. Cristo, na verdade, ele nos orienta para que não ficássemos devendo nada a ninguém. O que acontece? Na verdade, foi uma prática no passado. Hoje, com esse lance do cartão, isso é muito mais prático. Hoje, as pessoas têm um acesso fácil ao crédito, mas no passado não se tinha. Então, era muito comum se tomar emprestado a pessoas, não é? Hoje, com essa facilidade, hoje já não se tem mais essa prática de tomar emprestado o dinheiro ao vivo. Às vezes há empréstimo, sim, né? Mas não é mais com a mesma frequência que havia no passado. Hoje, você precisa de algo, você vai lá e compra no cartão parcelado, né? Está devendo, mas está devendo ao banqueiro, você não está nem vendo, etc. e tal. Mas no passado, eu ainda peguei um pouquinho isso ainda, que eu já tenho 52 anos, então eu ainda peguei um pouquinho essa questão da pessoa tomar emprestado a outro, e infelizmente isso evidenciava o caráter de muitas pessoas. Quando pegava-se emprestado, para devolver era uma dificuldade. Então, uma das orientações que Cristo dá aqui, nesse texto, é que a gente não fique devendo nada a ninguém. Ou seja, se você tomar algo emprestado a alguém, tome aquilo que você possa pagar, não é? Compartilhando aqui uma certa feita, o cidadão foi tomar algo emprestado, e aí, para pagar, que dificuldade, não é? Eu fiquei assim, poxa, que pena. Se a pessoa não podia pagar isso de volta, por que tomou isso emprestado, né? Poderia ser mais contido, usar o necessário, né? E aí o que é que em Romanos diz? Não deveis nada a ninguém. Não fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, né? Os ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem, né, o amor de Deus. Então não fiquem devendo. E quando fala não ficar devendo, necessariamente não é algo que você pegou emprestado, agendou um dia, né? E naquele dia você não pôde cumprir com o que você colocou como parâmetro ali, como dia de saldar. Seja honesto, não fiqueis devendo. Chegue até a pessoa, por mais que você teve algum problema de ordem pessoal, e aí vai lá e pague como? Com satisfação. Quem paga dinheiro é dinheiro, mas satisfação, isso, rapaz, para quem emprestou, dá um refrigério que você não imagina.
Aconteceu um fato comigo, que isso para os jovens, eu queria que os jovens aprendessem isso, embora hoje não se faz muito. Eu e Joelson, nós chegamos aqui em Petrolina e aí fizemos um débito numa oficina. O cara é conhecido nosso, fizemos a manutenção do caminhão, etc. E aí, nesse período, nós fizemos uma mudança de trabalho. Fomos trabalhar agora na Agrovale e tal, prestar serviço com ônibus, aquela coisa toda. Aí, antes de vencer o pagamento lá, né, que eu firmei lá com o rapaz, eu fui com antecedência dele e disse, olha, aquele dinheiro que eu estou devendo para te pagar tal dia, na época da URV, então poucos conhecem o que era a URV, subia todo dia, né, era uma moeda. Aí eu cheguei para o cidadão e disse, olha, eu estou te devendo aqui X, estou com esse dinheiro faturado, porém só vou receber com mais 30 dias. E eu vim com antecedência falar contigo porque vai vencer o dia, não vou ter como te pagar. Você pode me esperar para a data X? Aí o empresário chamou o secretário dele lá e disse, olha, pega aquela, na época de boleto, né, de promissória, né? Pega aquela promissória de Manuel e guarde aqui. Guardou. Passado o tempo, quando eu recebi aquele valor, fui lá até o cidadão. Disse, olha, eu vim te pagar aquele dinheiro lá. Aí o rapaz disse, fulano, pegue lá e receba de Manuel lá. Ele disse, não, pode calcular para o preço de hoje, que a URV naquele dia era um valor, a URV hoje é outro valor. Aí ele disse, não, você me pagou naquele dia que você me deu satisfação. Naquele dia você me pagou o débito. Então, ou seja, não fiqueis devendo nada a ninguém. Então, às vezes, pode no nosso dia a dia ter um problema. Eu estou dizendo isso porque ainda hoje você pode tirar um proveito assim, ser beneficiado de alguma forma do auxílio de alguém quando você age com honestidade e até mesmo com hombridade, não é? Quando você acerta algo com alguém, isso quando fala dever, não é só dinheiro não, né? Dever satisfação até. Então a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém. O Romanos nos orienta assim, né? Um outro texto que é interessante, em Provérbios 22, de 26 a 27. Eu queria que abrisse esse texto também novamente. Vamos ler esse aqui. Provérbios, eu vou abrir ele. Eu vou fazer essa leitura aqui. Aqui, esses textos aqui iniciais são os textos que, hoje no nosso dia a dia, não que a Bíblia esteja ultrapassada, mas com a vida moderna, a gente quase não está usando mais isso, mas é interessante. Provérbios 22, de 26 a 27. 26 diz assim, não estejais entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não estejas entre os que se comprometem e ficam como por fiadores. Eu acho que esses jovens aqui não sabem qual é a palavra fiador. Acho que nunca ouviu falar sobre isso. Não é? Alguém ser fiador de alguém. Hoje, como eu falei, com a economia moderna, com acesso ao crédito, cartão, enfim. Hoje quase não tem mais fiador. Mas no passado era comum. Você ia comprar algo e aí o seu crédito não era suficiente e aí você precisava de fiadores. Não é? Hoje acontece muito com aluguel ainda. O aluguel, você chega no lugar, vai alugar, precisa de fiadores. Mas no dia a dia quase não se usa mais isso. E aí a pessoa seria o fiador do outro. Quando você passa a ser fiador de alguém, a dívida é sua, não é do primeiro. Se o primeiro não paga, o cara não aciona o que é o titular. O fiador, sim, é que tem que pagar o débito. E a Bíblia diz, não sejais fiador daqueles que se comprometem, né? E no passado, algumas pessoas foram até mal interpretadas, ou acharam, fulano, você pode? Rapaz, eu não posso. Rapaz, você não pode. Você viu fiador? Eu lhe confesso que era uma sinuca de bico isso aí, no passado. Porque era complicado. O cara não pagava, você perdia o amigo e tinha que pagar a dívida. Quase sempre era assim. Você perdia o amigo, porque ele era seu amigo até então, aí ele não pagou, aí você paga, e ele não lhe paga, e fica aquele clima difícil. Não é? Hoje acontece isso ainda com aluguel. Algumas empresas optam diferentes, nem usa mais fiador. Você paga tantas parcelas a mais e não usa esse fiador. Então a Bíblia também orientava nesse sentido. Por que seja fiador? Porque você vai colocar o seu nome em risco e principalmente de alguém que você não conhece. Não é? Não se coloque em situação desse jeito. Você pode ter um problema de ordem financeira grave quando você se coloca
como fiador de alguém que você não conhece, né? Eu fui fiador várias vezes, mas meu pai, meu irmão, enfim, coisas que no dia da família ali é mais fácil de resolver. Então a Bíblia também nos orienta nesse sentido. Não sejas fiador de ninguém. Mas fora isso, não ficar devendo, não ser fiador, tem vários outros conselhos que a Bíblia nos ensina, né? Em Isaías 55:2, vamos ler isso em Isaías 55:2? O que está falando lá em Isaías? Diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleiteis com finos manjares. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Aí está falando basicamente já da administração do seu dinheiro. Você tem feito aquela planilha qual nós falamos aqui no outro estudo? Foi falado de que você tem que ter um equilíbrio financeiro e depois foi falado numa independência financeira. Nesse equilíbrio financeiro, você tem que fazer toda uma tabela lá para saber os seus gastos, né? Água, luz, saúde, educação, alimentação, etc, etc, etc. E para os jovens hoje, eu conversando com o cidadão essa semana e ele falando assim sobre sonhos, né? Manuel, tu tem algum sonho? Ele disse: eu tenho um sonho de fazer isso, fazer aquilo. Ele disse: por que você não faz? Eu disse: não, porque esse sonho é um sonho caro, né? Eu disse: não, rapaz, você... Talvez, eu falei assim para ele, talvez em março, abril, eu até consiga nessa... E por que você não chega para março? Eu disse: calma, rapaz, não é assim não. Vamos devagar. E se as coisas não acontecerem? Não é? Eu vou comprometer aquilo que é desnecessário. Por que gastar naquilo que não é pão? Ou seja, naquilo que é necessário. Então, na vida financeira, nós temos que ter cuidado com o impulso, né? Esse texto aqui está falando basicamente sobre isso. Por que gastais naquilo que não é pão? Olhe os impulsos. A vida financeira de uma pessoa pode estar organizada por um pequeno impulso, não é? Uma falta de controle, por um desejo de algo que você quer e que não é o momento, né? Você pode ter uma complicação financeira grande, não é? Comprar algo que você não vai conseguir saldar e depois você vai pagar juros e aí isso pode virar uma bola de neve, não é? Então, não comprometa aquilo que você... Eu tenho um conceito muito complicado em relação a finanças, viu? Eu sou um pouco radical em relação a isso. No meu conceito, isso é meu, viu? No meu conceito, eu só posso usar algo bem de consumo, tá? Bem de consumo. Eu só posso usar algo quando eu consigo comprar e pagar à vista. Isso é o meu conceito. Para bem de consumo. Porque assim, eu não vejo necessidade de ter que trocar meu celular pelo... Agora é o 15, né, pastor? O novo lançamento da iPhone aí é o 15. Aí todo mundo está comprando. Aí eu vou lá e parcelo e várias... Eu espero, vou lá, eu junto o dinheiro, chego lá, compro. E sem acontecer imprevisto nesse meio, né? Agora, se esse mesmo telefone, esse mesmo aparelho, ele produz, ele faz gerar receita, aí já deixa de ser bem de consumo. Aí você já pode comprar ele financiado, porque ele vai gerar receita para você. Então, para você, jovem, quando você for comprar algo, sempre observe isso. Por que eu pagar juro para banqueiro? Não faça isso não. Junte seu dinheiro, que eu tenho certeza que se ele custa um determinado valor, para você passar no cartão, se você for comprar ele à vista, eu tenho certeza que eu faço isso. Sempre vai ter descontos. Não tem, ali tem juro embutido ali. Quando você vai comprar, sempre tem descontos. É 10 vezes o preço de à vista. Não é. Sempre vai ter, não é? Se não for daquela empresa, uma outra vai dar um desconto. Então, não compre nada aquilo que não seja necessário. Então, cuidado com seus gastos. São coisas simples no dia a dia que a gente fala sobre isso, chamar a atenção sobre esses pequenos pontos, que, na verdade, na prática, às vezes é difícil pra caramba você conseguir se conter. Você até se contém em uma coisa ou em outra. Mas não, eu já ouvi isso várias vezes. Já ouvi isso, rapaz, quantas vezes eu já ouvi isso? E você faz? Não é? E você faz? Fazer mas para você ser bem sucedido financeiramente, você tem que estar atento a várias coisas. Não é só a uma coisa, há várias coisas. Vamos ler também Lucas 14,
28 a 30. Está aqui pertinho. Já colocou ali. Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele e dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Qual de vós que vai construir uma torre, né? Que vai construir uma casa, ou que vai empleitar algo, vai fazer algo, principalmente algo que é um processo, não é aquela coisa que é um ato, você vai lá e compra uma geladeira e leva, não. Algo que você vai levar um tempo, que é um processo, que vai requerer investimento por um período, não é? Qual de vós não se assenta primeiro para calcular? Por que isso? Porque você pode começar algo e, se você não calcular, você pode fazer algo grandioso demais para aquilo que você realmente pode. Você não vai concluir. Aqui em Petrolina tem algo que é bem... É um monumento da cidade, né? Que é o edifício do Mariano. Vocês conhecem ali, do lado da catedral. Aquele prédio lá foi construído, ele fez numa situação... E aí eu conheci esse cidadão que construiu o seu Mariano. E aí perguntei para ele, rapaz, você fez aquele prédio ali, em que ano foi? O que aconteceu, né? Ele disse, ali ele calculou na época da inflação, na época do Collor, naquela época lá. E aí ele pegou um empréstimo, segundo ele, dava para terminar o prédio, mas na época da inflação, e para você construir, leva-se um tempo. Ele disse, olha, o dinheiro que eu tinha, dava para fazer o prédio todo. Quando terminou ali, o dinheiro acabou. E eu não tive como fazer mais. Então, ali eu sempre olho, toda vez que eu olho para aquilo ali para mim é uma lição. Toda hora que eu olho ali, olha, tem que saber calcular as coisas. Não é? Ele não calculou o tempo de construir, a inflação era tal, não é? E acontece muitas vezes, e isso pode ter um impacto grande na sua família, na sua vida, na sua família. Não necessariamente construir uma casa, aqui falam de uma torre. Não necessariamente construir uma casa, algo que leve um tempo. Que você pode começar e aí você não termina. E aí, para você desfazer disso que você está nesse processo, você não consegue repassar por aquilo que você investiu. Você vai ter prejuízos, não é? E quando não, se for algo que seja uma edificação mesmo, alguns vão passar e vai dizer assim, coitado desse cara, calculou mal. Teve a visão megalomaníaca e aí agora, olha, poderia morar numa coisa pequena, mas que tivesse concluído. Né? Hoje ele mora aí pisando no chão, porque foi grandioso demais. Então nós temos que ter essa questão dessa sensibilidade, pé no chão, frieza, não é? Porque dinheiro, tem um ditado popular que diz o seguinte, pastor, dinheiro não aceita desaforo. É interessante, é uma coisa boba, uma coisa chula, assim, mas é verdade, não é? Você só consegue executar algo que você planejou com dinheiro para aquilo. Se você planejou mal, você vai ter problema, não é? Então, cuidado com os gastos, tá certo? Então, quando você, recapitulando aqui, quando você não deve nada a ninguém, quando você não é fiador, quando você tem cuidado com os gastos, você parte para até mesmo agora a poupar, não é? Você pode fazer isso, se você não joga dinheiro fora, se você calcula tudo direitinho, e por que não poupar? A Bíblia também nos ensina algo do tipo, né? Por que não poupar? Em Provérbios 21, 20, diz o seguinte. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o desperdiça. Né? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os desperdiça. Tá desacostumado com a vou aqui, mas está ali, me coloca ali. Então, por que não poupar? Se o sábio é aquele que, na verdade,
usa os seus recursos com frieza, com análise da situação, com prudência, e por que não poupar para que não falte o azeite, não é? É verdade que algumas profissões é mais fácil você gastar tudo. Por exemplo, quem tem um emprego fixo, não é? Seja privado ou não, mas que todo dia 5 tem tanto na conta. Então é fácil de ele pegar no dia seguinte e gastar. Porém, se um dia ele vier ficar desempregado, aí ele vai ter problema, porque aquele seguro-desemprego também passa, não é? Para mim e para outros irmãos aqui, que a grande maioria daqui da igreja nós somos autônomos, né? A grande maioria, a gente vive num desafio de não gastar, poupar e investir, não é? Então, assim, temos que ter, e isso não é nenhum problema para a gente fazer isso, não. Só que temos que ter controle emocional, analisar o mercado, a situação, ter sangue frio. E nessa questão de investimento, aí são dons que nem todo mundo tem. É verdade que tem vários cursos que nos ajudam, né? A administrar, a fazer investimentos, né? Tem vários cursos aí que ajudam a fazer isso. Nem todo mundo tem habilidade, porque nem todo mundo realmente também, mesmo sendo autônomo, nem todo mundo consegue ser tentado pelo mundo consumista, não é? E não ser seduzido pelo mundo consumista e conseguir realmente resistir. Não é fácil. Então, podendo, poupe, invista, não é? Porque não vai faltar azeite. O insensato não faz isso, o insensato desperdiça. O insensato pega o dinheiro, gasta todo e, se possível, compromete 12 meses para frente ou até mais. Não é? Então, poupe. Não é? O fato de você poupar, isso não é contra a palavra de Deus, não. Ser prudente não é contra a palavra, ao contrário, Deus nos ensina a ser prudente. E uma coisa de ser prudente é você ter recursos para manter a você e sua família, não é? Cada um dentro das suas proporções, não é? Se você... Manuel, eu ganho... E eu vou dar um exemplo aqui interessante. Tinha um moço que trabalhava conosco, você falava assim, Manuel, eu ganho pouco. Pouco para que situação? Porque tem pessoas que ganham mais e é pouco para aquela situação. Tinha um moço que ele era motorista junto conosco lá na Agrovale. Ele era prestador de serviço e era motorista da Agrovale. Ele emprestava dinheiro ao patrão. Como? O cara que era motorista, ele tinha um salário lá hoje, vamos dizer assim, de R$ 2.500, R$ 3.000. Ele emprestava dinheiro ao patrão. O cara tinha 5 ônibus lá e ele emprestava dinheiro ao patrão. Simples. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Viva abaixo de suas posses. Pronto. É o segredo. Se você ganhar R$50 mil e você gastar 50,500 conto, você vai quebrar. Porque você não vai conseguir pagar, porque você está gastando mais do que você está ganhando. Se você ganhar R$3 mil, que era a situação do rapaz lá, e ele poupava, depois ele foi para outra empresa, uma história bem interessante a história dele. Ele foi para outra empresa, foi para Itapemirim, ganhar mais, não sei o que e tal, mas ele emprestava dinheiro, entendeu, patrão? Eu achava aquilo interessante. O patrão, ao ponto que o cara era desorganizado, né? Necessitado de tomar emprestado ao rapaz que era funcionário dele. Então, ou seja, o que você ganha não importa. O importa é o que você gasta. Quanto é que você gasta? Entendeu? Lógico que você poder querer usufruir de uma roupa melhor, de um carro melhor, de uma viagem não sei o quê, de um alimento não sei o quê. Não é ruim você querer fazer isso. Mas você pode? Não. Então viva dentro das suas posses, não é? É fácil falar isso já com 52 anos de idade. Aqui tem jovens de 20, 18, 16 ali eu acho, não é? 30, 28, não é? Mas já chegamos a uma idade tal que a gente diz assim, olha, já passamos por situações menos favoráveis nesse sentido, não é? Eu não nasci do jeito que eu estou hoje. Eu estou com 32 anos de trabalho, vamos assim dizer. Não é? Então, passamos por uma fase que a gente veio com a situação também desfavorável, fomos poupando e fomos chegando até lá. Uma coisa que eu gosto, minha esposa sabe disso, uma coisa que eu gosto é de comer carne. Eu sou carnívoro. Né? Se tiver peixe, não sei o que, eu vou comer carne. Eu até como peixe, se não tiver carne na mesa. Se tiver carne, eu vou comer carne. Né? Se for... Entendeu? Eu gosto de carne. Porém,
Quando viemos morar aqui, recém-casados, nossa receita é uma receita limitada para a nossa situação na época, mas mesmo assim não gastávamos tudo que adquiríamos. Então, no nosso cardápio, que inclusive era mais saudável, mas não era por isso não, era por conta da necessidade, a gente comprava peixe ali, uma pescada. Tinha um peixe na areia branca que era uma delícia para pescada. Fazíamos nosso cardápio lá e comprava, porque dentro do nosso orçamento não dava para comer carne todo dia. Então tinha que ter peixe, não era por conta do prazer do peixe, não era por conta do orçamento. Ou seja, e não ficávamos devendo nada a ninguém. Então, gente, se você não pode almoçar fora aos domingos com a família, não é? Mas pode comer um cachorro-quente, coma um cachorro-quente, não é? Não vá almoçar fora. Você está se divertindo do mesmo jeito, está fazendo a fita com a patroa, com as crianças. Se você pode comer lá no Sky Bar, não sei onde, vá, não tem problema nenhum. Agora não vá se comprometer a mais do que você de fato pode. Então, tem que ter atenção nisso, tá? Viver dentro dessa situação. Poupe. Se possível, multiplique. Né? Então, eu tenho uma situação que eu tenho controle, não estou devendo nada a ninguém, estou poupando, aí sim ele está investindo na aplicação. Por que não tentar multiplicar, então, agora esse dinheiro? Tente multiplicar. Não é obrigado você viver também só do trabalho que você está fazendo. Mateus 25, 29 diz o seguinte. Eu estou pegando textos assim, mas depois a gente pode trabalhar uma coisa mais... Oi? Toda hora eu estou vindo aqui, mas eu colocar ali. É falta de prática, na verdade. Porque todo o que ele tem lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque a tudo... Não, volte, por favor. Mateus, só 29 mesmo, 25 e 29. Porque a todo o que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Bom, quando você tem e você poupou, por que você não multiplica? Não é? Aí vem a parábola também dos talentos, não é? Que foi lido no início, que é exatamente aquilo. Não é? Deus lhe deu, porque na verdade o que temos não é nosso, nós somos mordomos, tá? A partir desse princípio, nunca devemos esquecer disso. Nós somos mordomos. A partir disso, o que é que você tem na sua mão? O que é que Deus confiou a você, para você ter, não é? Possuir. E esse ter e possuir, na verdade, não é necessariamente só para você. Você pode multiplicar, pode abençoar, porque, no mínimo, se você não estiver fazendo nada com o outro, você estaria proporcionando para a sua própria família, não é? Mas o ideal, na verdade, é ter para poder abençoar também. O pastor sempre fala isso aqui, e é uma realidade. Não fique só para você. E quando fala multiplicar, é a parábola dos talentos mesmo. Né? Deus confiou a um talento, 2, 3 talentos. Né? O que você tem? Você está como preguiçoso que... Porque se você colocar em algo que não dá apenas o que a inflação está corroendo, você não está multiplicando. Não é? Tem umas aplicações que, se você não tem talento para comprar algo e fazer multiplicar, investir, existe bolsa de valores, existe vários tipos de investimentos que não é necessariamente a poupança ou algo que dá só a inflação. Quando você pega seu dinheiro e coloca em algo que é só a inflação, você pensa que está ganhando, mas não, ele está sendo corroído pela inflação. Porque o que se passa, o banco paga para você, não é o que a inflação de fato acontece. No decorrer do ano, você ganhou lá, outro dia para trás estava dando 0,4. Então, pensando nessa linha aí, vai dar 4,8% ao ano. A inflação subiu 8%. Eu ganhei 4,8%, mas a poupança deu 8%, ou seja, foi corroído. Então, multiplique, seja atento. Se você não tem habilidade, existem cursos, existem empresas, tem pessoas, né, que dá sua confiança, que podem lhe ajudar a você multiplicar aquilo que você tem. Às vezes é uma coisa de ordem pessoal, você não quer abrir para uma pessoa conhecida, contrate um profissional que ele pode lhe ensinar isso. No mercado tem muitas coisas que você pode multiplicar. Em Petrolina, como é uma cidade que cresce muito, é muito fácil saber que quem compra, investe em bens e imóveis, né? Naturalmente isso valoriza. Então, assim, qualquer pessoa, leigo que seja, na nossa região, sabe que isso é uma boa aplicação. Onde é bom ou ruim, aí é outra história. Tem que saber, né?
pegar auxílio de alguém aqui da área para saber fazer esse investimento. Então, multiplique, né? Não deixe seu bem, seu recurso financeiro parado, não. Multiplique, não é? Quando você consegue multiplicar, você vai ter e vai proporcionar isso para você e seus familiares uma melhor condição de viver, não é? Então, multiplique, não fique parado, não, tá? E aí eu tenho um texto bem interessante, uma outra passagem, que é em Provérbios 13, 22, que diz o seguinte: eu gosto de ler Provérbios, a Bíblia toda, mas Provérbios é algo que eu aprendi assim com o Márcio, conversando com o Márcio. Manuel, leia no dia 15, leia o Provérbio 15. Aí eu passei a ler assim, atrelei assim, é bem interessante, porque se a gente fosse viver com esses ensinamentos de Provérbios para o dia a dia, né, a gente já teria uma vida bem regada de sabedoria, né? Então, Provérbios 13, 22 diz o seguinte: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Não é? Por que não poupar, investir e, se possível, deixar herança para os filhos? Mas quando eu falo deixar herança, não é necessariamente deixar patrimônio, né? O que você proporciona para os seus filhos é herança. Poder proporcionar uma boa formação, não é? Isso é uma herança, inclusive, que ninguém toma, né? Você deixar ensinamentos é herança para o seu filho, não é? Mas se falando de finanças necessariamente, por que você não proporcionar ao seu filho, podendo, né? Quando você poupa, quando você organiza suas contas, quando você diminui seus gastos, quando você poupa, você multiplica, por que não abençoar seus filhos, não é? No passado era comum. Outro dia eu vi um comentário de alguém que eu fiquei assim, poxa, por que isso, né? O cidadão disse para mim o seguinte: não, eu vou consumir tudo que eu produzi, não vou deixar nada para ninguém. Eu disse, poxa, que pensamento egoísta, não é? Se você tem e pode viver bem, você não vai limitar a sua vida. Mas se você vai, já falando já para os mais velhos agora, né? Se você tem uma condição, por que não proporcionar para os seus filhos, dar uma boa formação, poder ajudar seu filho a comprar uma casa para morar, sei lá, o filho, a filha, não, o filho de forma geral, né? Poder oferecer a ele uma melhor formação no que ele já faz, um curso a mais. Por que não? Isso são heranças que você pode fazer. Aí o cidadão disse para mim assim: olha, eu vou vou vender o que eu tenho, eu tenho um bem ali que vale X, eu devo viver aí uma média de uns 85 a 90 anos, então eu vou separar X por mês e vou consumir, não vou deixar nada para ninguém. Eu comentei com o Neumann assim, poxa, que pensamento egoísta, não é? Poderia ajudar pessoas, não é? Mas esse é um pensamento muito egoísta, não faça isso não. E quem tem filhos, né, naturalmente, pais já se preocupam com filhos, naturalmente. Podendo, deixe herança para os seus filhos, né? Um outro texto que eu queria ler também, novamente, Tessalonicenses 4, 21. Tessalonicenses 4, 21. Primeiro, 4, 21. Quatro, 21. 4, 18. Eu não tenho errado, será aqui? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho errado aqui. Bem, acho que eu não tenho errado aqui. Então, irmãos, veja bem. O que nós queríamos falar sobre finanças? São conselhos, na verdade, que esses textos que eu li, esses comentários que eu fiz a respeito de cada texto, são coisas muito simples, não é? Em cada texto, em cada passagem, a Bíblia nos orienta a fazermos dessas coisas. Tem coisas que no dia a dia só você vai descobrir. Você, quem é casado, né? Você com sua esposa, se compartilha da questão financeira. Eu aconselho aos cristãos
é bom que isso aconteça, né? Principalmente aqueles que trabalham na mesma área, né? Ou até mesmo aqueles que não trabalham na mesma área. Eu e Neuma, nós trabalhamos juntos. Desde quando eu fazia uma coisa, ela fazia outra. Mas no final, lá em casa, a gente botava o recurso em cima da mesa e dizia, pronto, o recurso financeiro desse mês foi esse. Como vamos gerenciar isso aqui, que é o da família? Então, isso aqui é para alimento, para isso, para aquilo outro. Por quê? Você pode, uma hora, precisar que o outro gerencie a situação e se ela não sabe, vai ficar complicado. Esse é o conselho que eu dou. Alguns entendem que não. Bom, aí cada um vive como acha que deve ser, tá? Mas eu particularmente prefiro assim, né? Porque os dois pensando, até mesmo no mundo empresarial, se os dois pensam, compartilham, né? Eu sou um pouco afoito nos negócios, né? Se Neuma mais contida, mais com o pé no chão. Eu falei para Neuma um dia, disse, rapaz, se Neuma não me segurasse, tinha duas opções. Ou eu era um homem muito rico, ou eu estava quebrado, zerado. Porque se deixar, quando eu vejo as oportunidades, aí Neuma me diz, opa, calma aí, vamos analisar. Olha o contexto, não sei o que e tal, sabe? Então, para quem trabalha dessa forma, os dois, mesmo que quem não trabalha no mundo empresarial, que trabalha como empregado, enfim, tem aquele recurso fixo mensalmente, é bom que se sente à mesa com a patroa, faz as análises direitinho. Por quê? É melhor ser dois do que um, né? A própria Bíblia já diz que se um cair, o outro está do lado para ajudar a levantar. Então, nas finanças não são diferentes, né? Não são diferentes. Eu queria ter compartilhado isso com vocês e dizer o seguinte, olha, finanças é uma coisa que requer... vocês viram que eu falei um pouco calmo e tal, né? Eu não sou assim. Eu sou mais acelerado, né? E finanças, em algumas situações, tem que ser como eu fui aqui, um pouco calmo, não é? E tem momentos que tem que ser acelerado. Então tem que ter realmente muita percepção da situação para que você possa hoje ter um recurso e amanhã ter outro. Eu estou falando em prosperidade, em multiplicar, etc. Manuel, eu vivi minha vida e não consigo multiplicar. É problema? Não. Não é problema. Financeiramente, você é bem sucedido quando você consegue ter um equilíbrio financeiro. Você já é bem sucedido, não é? Agora, você conseguir ter uma independência financeira, aí são outras coisas que podem acontecer ou não na vida das pessoas. Aí eu volto àquele texto que Luciano leu no início. É por isso que vai se medir a vida do homem pelo que ele tem e pelo que ele não tem? Não. De forma alguma, não é? A vida do homem consiste de servo como ele é servo de Deus. E a gente pode servir melhor ainda tendo esse controle financeiro. Agora, você quer ter uma independência financeira? Aí é outra coisa, que a gente tem que sentar. Cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um recurso para se começar a trabalhar. Não é? Cada pessoa... Aí são coisas realmente muito particulares. Existem cursos que você pode pegar uma ideia daqui, dali e tal, e você pode montar, não é, ali um esqueleto para você e você pode desenvolver e ir embora. Então, gente, eu queria só deixar como exemplo, não é? Até se fala que não é bom você falar de você como exemplo, etc., mas eu gostaria de deixar um exemplo para vocês, não é? Para ter esse equilíbrio financeiro e a independência financeira requer tempo e muito trabalho, né? Quem nos conhece aqui há muitos anos tem Jorge, deixa eu ver aqui, Jorge, Adoaldo um pouco, Moisés lá atrás, bom, de 20 anos para trás só eles, os demais é de 20 anos para cá. Então nós tivemos uma condição financeira que Deus nos abençoou, trabalhamos muito, não é? E aí Deus nos deu prosperidade e tal, enfim. Mas, gente, olha, não foi fácil. Tivemos que observar tudo isso que falamos para vocês, coisas mínimas, e se dedicar e correr e suar a camisa. Então não é fácil. Falar como eu estou falando aqui é muito fácil, mas isso requer tempo e dedicação e, acima de tudo, confiança em Deus. Lembrando que tudo é dele. Tudo é dele. E temos, gente, a cabeça voltada
a lembrar que o dinheiro pode nos escravizar. Não é ter muito dinheiro que vai lhe escravizar. O dinheiro pode lhe escravizar, mesmo sendo pouco. Cuidado com isso, porque senão a sua mente vai estar voltada só em relação à questão financeira. Tenham muito cuidado. Não é? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é? Não quer dizer que ter muito dinheiro, não. O dinheiro, ter muito ou pouco, isso pode lhe escravizar. Subtrai da sua família, a sua mente, não é? Outro dia para trás eu estava meio pilhado com essas coisas também, assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Não é? Correndo muito, trabalhando muito, e eu preferi trabalhar menos. Estou tentando trabalhar menos, né? Estou no projeto de trabalhar menos, não é? Mas eu queria dizer isso para vocês, olha, dinheiro, finanças é muito importante na nossa vida, mas não é tudo. Não perca o tempo com sua família, não perca tempo em estar na casa de Deus por conta disso. Podendo, se organize para que a sua vida seja uma vida mais bem organizada. Com esses recursos financeiros, você vai ter uma vida melhor, vamos assim dizer. Vai lhe proporcionar algo que o governo não oferece. Você vai ter, né, com a melhor qualidade, tá? Então, esses eram os conselhos, Luciano, que eu queria dar a respeito de finanças. Porque finanças, na verdade, Calvino revolucionou na época, porque o conceito de finanças naquela época era um. E ele, como gestor ali em Genebra, ele revolucionou. E que chega até hoje para a gente sobre algumas atitudes financeiras que chegam até hoje do mundo capitalista, né? Então, isso no decorrer dos anos vieram várias coisas que foram evoluindo, que foram melhorando, como a indústria, como a Henry Ford fez nos Estados Unidos, fazer as coisas em série. São coisas que foram evoluindo a cada dia, essa questão do mundo capitalista, do mundo financeiro, tá? Hoje já está tudo muito explorado, está tudo na internet. Não vou falar aqui nada novidade. Se eu vier com a receita aqui, está tudo na internet, as pessoas já pensaram, já postaram, etc e tal. Mas eu queria dizer o seguinte, olha, é possível. É possível, tá? Você tem uma condição hoje e tem uma outra amanhã. Só depende. Eu vou tirar aqui a questão divina, que é que todos nós aqui sabemos que somos servos e tudo depende de Deus. Mas você tem que fazer como se, sabendo que tudo vem de Deus, mas como se só dependesse de você. Se dedique e se dedique. Esse é o segredo. Deus abençoe.